Olá, olá! Aqui é Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos, ensaios e famílias. E seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana da Autoria. Nessa série de aulas, eu vou te ensinar o passo a passo para você se tornar um fotógrafo desejado e dobrar o seu faturamento. Eu vou te ensinar a perder a insegurança na hora de fotografar ensaios e eventos, dominar a direção de pessoas e criar um estilo e uma identidade própria, tornando a sua fotografia tão única e tão especial a ponto de ser desejada pelos clientes. Nessa aula, eu vou te ensinar na prática algumas técnicas de direção do meu método Poder da Autoria que desenvolvi e utilizo no campo de batalha todos os dias que fotografo e que você poderá aplicar já no seu próximo ensaio. Esse é um dos pilares do meu método que eu tenho certeza que vai transformar a forma que você encara a direção de pessoas enquanto fotógrafo. Você terá 100% de segurança para orientar os seus clientes da forma certa, passando confiança a eles durante os ensaios fotográficos. Na primeira aula, eu apresentei 3 grandes erros que a maioria dos fotógrafos cometem. Erros que colocam a carreira dos fotógrafos em risco e, na maioria das vezes, os próprios fotógrafos nem se dão conta que estão cometendo. Se você não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo agora. Procure a aula 1 no menu aqui nessa página e assista a ele. Nela, eu mostro como eu estava extremamente insatisfeito com a minha própria fotografia e decepcionado com o mercado da minha cidade e da minha região, onde todos os fotógrafos brigavam por preço e faziam sempre as mesmas fotografias. Depois de muito sofrer, eu resolvi arriscar e fazer diferente. Não foi fácil, eu fui chamado de louco muitas vezes, mas a minha insistência e até a minha teimosia e o desejo de viver de fotografia fez com que eu criasse um método próprio, que me tornou um fotógrafo desejado e capaz de dobrar múltiplas vezes o meu faturamento. Além de mim, esse método foi testado e validado por 3.289 fotógrafos de todos os lugares do Brasil e até mesmo no exterior. Fotógrafo de todas as idades e nichos, seja de casamentos, eventos, ensaios, família, de cidade grande e de cidade pequena. Fotógrafos iniciando agora e outros que já estão no mercado há alguns anos. Afinal, nos dias de hoje, todos nós precisamos elevar o nível de qualidade das nossas fotografias, nos tornando únicos e desejados pelos clientes se quisermos viver de fotografia. Como o Marcos Oliver, que ainda está no começo da carreira, mas evoluiu muito na sua fotografia e está conquistando os clientes certos e faturando de 2 a 3 vezes mais do que antes. Eu fotógrafo há 3 anos, fez 3 anos agora, no mês passado. Meu faturamento era na média de 3 mil por mês. Somente, antigamente. De 2 a 3 mil antigamente, não passava disso. Era sempre na tampa da beirada. Hoje passou para de 6 a 12. Fica variando de 6 a 12. Entendeu? Aumentou bastante. A minha agenda de 2019 foi toda completa. Não tive nenhum... Na verdade, 2 finais de semana de bobeira. O restante foi tudo fechado. Sábado, domingo, algumas sextas. Do ano que vem já está em janeiro fechado. Junho, julho, maio fechado, tá caminhando muito bem. Antes eu cobrava 1.500 com álbum, hoje eu tô cobrando 3.500 com álbum. Como o Gleison, que acabou de ser aceito na associação de fotógrafos que tanto desejava. E a Ju, que está morrendo de orgulho por conseguir colocar a sua cara nas fotografias e tornou-se desejada a ponto dos clientes pedirem para que seja somente ela a fotógrafa de seus ensaios. E também tem a Lê, lá do Rio de Janeiro, que está fazendo dezenas de ensaios femininos por mês e até já criou seu próprio workshop e agora também está compartilhando conhecimento. E o fato de você estar aqui hoje assistindo a Semana da Autoria mostra que você aí está buscando se tornar um fotógrafo desejado e quer dobrar o seu atual faturamento. Quer entregar uma fotografia que surpreende seus clientes, com domínio técnico e sair de uma vez por todas da zona de conforto que te impede de crescer na fotografia. Eu estou muito feliz com a quantidade de comentários que recebi aqui embaixo dessa página. Isso é muito importante para mim e quero saber também o que você aí está achando dessas aulas. Comenta aqui embaixo desse vídeo para mim. Prometo dar duro para responder cada um dos comentários. Mas agora você deve estar se perguntando, o que existe nesse método? Onde o método Poder da Autoria pode me levar e mais? O que é esse tal de poder da autoria que o Robson tanto fala?
O poder da autoria é um método para você se tornar um fotógrafo desejado e dobrar o seu faturamento. Sem truques, sem mistérios. É uma metodologia com didática prática que pega na sua mão e te leva passo a passo por cada um dos pilares da fotografia para a construção da sua própria autoria. Como o Alan, que descobriu sua autoria através do seu gosto pelas cores fortes e já está sendo reconhecido e premiado. Ou ainda o Gustavo, que encontrou nas linhas e composições sua identidade e está se tornando único e desejado pelos clientes na sua região após o poder da autoria. Mas agora você pode estar se perguntando, o que é essa tal de autoria, Robson? Se você não souber, fica tranquilo, porque poucos fotógrafos sequer sabem que isso existe e não fazem nem ideia do poder que uma fotografia autoral tem de transformar a sua carreira de fotógrafo. A autoria é aquela fotografia que só você é capaz de fazer. Aquela fotografia que existe dentro de você, mas que por algum motivo você ainda não conseguiu colocar para fora. Por falta de domínio técnico ou até mesmo por medo. A autoria é quando conseguimos colocar nossos gostos, preferências, referências e estilo na nossa fotografia. A autoria é a prova de que você está fazendo algo que gosta, que tem propósito e que as pessoas desejam. É ter o domínio do seu equipamento, dos pilares das técnicas fotográficas que fazem você entregar uma fotografia diferenciada e desejada pelos clientes, a ponto de dobrar facilmente o seu faturamento. Mas com isso surge uma série de questionamentos. Qual o ponto de partida para criar a autoria? Como capturar a essência das pessoas? Como conseguir mostrar como as pessoas realmente são, seja em um evento ou um ensaio fotográfico? Como dirigir melhor as pessoas durante os ensaios para ter essas fotos espontâneas? Como me relacionar com os meus clientes? Como fazer o meu marketing atrair os clientes certos? Como a edição pode ajudar na minha autoria? Como descobrir a minha essência? Colocar a minha identidade na fotografia e ter um trabalho que se destaque dos concorrentes? Me incomoda ver tantos fotógrafos com potencial gigantesco, mas que estão estagnados por conta do medo. Medo de fazer diferente, medo do que os outros fotógrafos estão fazendo, medo de mostrar sua fotografia por achar que ela ainda não está 100% pronta, medo de sair da sua zona de conforto, quando na verdade deveriam ter medo de se manter na zona de conforto, de não fazer nada fora do padrão. Esse medo que coloca a carreira dos fotógrafos em risco. Ficar na zona de conforto é como assinar a morte lenta sem nem você perceber. Desculpa ser sincero contigo, mas o fato é que você nunca vai estar 100% pronto. Ninguém nunca está. Se você ficar esperando pelo momento perfeito, nunca vai fazer nada. E a pior coisa é você se arrepender por aquilo que não fez. Por não tomar uma atitude, eu sei como tudo isso desanima e desmotiva um fotógrafo. Eu mesmo já passei por isso e fiquei muitas noites sem dormir. Então comece hoje, vamos mudar isso agora. É aquela velha história, não adianta continuar fazendo as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes. É preciso mais, e é aí que entra o poder de uma fotografia autoral. Quando você conquista uma fotografia autoral, as pessoas reconhecem a sua fotografia, não apenas por ter um nome nela, mas por entender o seu estilo, a luz que você usou, a composição, os momentos decisivos que estão fotografando, a direção de pessoas, a sua edição, a forma com que se comunica e passam a desejar serem fotografados por você. E é aí que a chave vira. A confiança toma conta de você e do seu trabalho. Você ganha visibilidade, passa a ser um fotógrafo desejado. A partir desse momento, se seguir o método certo, vai ser capaz de dobrar multiplamente o seu faturamento. Quando você tem autoria, não vai mais atrair qualquer tipo de cliente que está buscando apenas um fotógrafo para fazer umas fotinhos. Você irá atrair apenas os clientes certos, cliente que se identifica com o seu estilo de fotografia, o que possibilita você cobrar mais pelo seu trabalho, pois ele te deseja. Isso fará com que você não precise mais lotar a sua agenda, pois os clientes passam a valorizar a sua fotografia e estão dispostos a pagar mais caro para ter você aí, fotografando o ensaio e o evento delas. Assim como a Evelyn Torrens, que após ter passado pelo método Poder da Autoria, vem se tornando desejada pelos clientes e conquistando muitos sonhos com a fotografia.
Hoje eu acredito que eu tenho uma fotografia bem autoral minha, assim, que as pessoas olhem e falem, não, essa aqui é de longe, dá pra ver que é da Eve. E eu queria trazer um negócio mais leve, porque, né, por tudo que eu passei na minha vida já, eu queria trazer um negócio mais leve. Eu achei no humor a minha autoria, assim. É onde eu flutuo muito bem. Eu tenho muitas clientes que hoje desmarcam, perguntam antes qual dia eu tenho, qual horário eu tenho, para fazer comigo. Além de eu poder projetar mais coisas para minha vida. A gente colocou até nosso apartamento à venda para comprar outro melhor agora. Porque agora eu sei que eu tenho uma carreira ainda inicial, mas já consolidada, assim, já tenho um nome no mercado. Agora eu quero te apresentar na prática um dos principais pilares técnicos da fotografia que mais me fez conquistar a minha autoria, fazendo fotos espontâneas durante os ensaios. Lhes apresento o pilar da direção de pessoas. É com a direção de pessoas que você aí vai conseguir sair de uma fotografia posada para uma fotografia espontânea, como o Claudier, o Rafael, o Reinaldo e tantos outros fotógrafos que, após dominar a direção de pessoas, estão conseguindo fotografias espontâneas. Nesses 7 anos que compartilho conhecimento, ajudando os fotógrafos de todos os cantos do país a se tornarem desejados, posso te afirmar com toda a certeza que a maior dificuldade atual dos fotógrafos é exatamente em relação à direção de pessoas. Chega na hora de assumir a responsabilidade, conduzir o ensaio, dirigir as pessoas e dar o famoso branco. O nervosismo aparece e a insegurança toma conta, a ponto de travar e não saber mais o que fazer. Insegurança por não saber o que dizer aos clientes, quais as ações pedir, onde eles colocam as mãos, para onde eles olham. A insegurança de falar algo errado, de sugerir ideias que talvez os clientes não gostem. E se não bastasse toda essa conexão que é necessária com o cliente, o fotógrafo ainda precisa dominar os pilares da luz, da composição e o momento. Estar pronto, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Você concorda comigo que o que mais buscamos nas nossas fotografias de ensaio é que elas pareçam espontâneas, que elas pareçam naturais, divertidas e verdadeiras? E essa é a grande dificuldade da maioria dos fotógrafos. Eu sei porque eu já estive do outro lado. Hoje não sofro mais com isso e estou cansado de ver os fotógrafos não saber o que fazer nessas situações. Por isso, eu desenvolvi um método e hoje vou te apresentar os primeiros passos para você acabar com essa insegurança, evitar o famoso branco e se tornar um fotógrafo desejado pelos clientes. Posado versus espontâneo. Você concorda comigo que as fotos posadas não fazem mais o olho das pessoas brilhar? As pessoas não gostam mais de fotos posadas, pelo simples fato de serem chatas, monótonas, meio entediantes e, claro, comuns. Afinal, fotografia posada é o que todos os fotógrafos já fazem há muitos e muitos anos. A busca de todos hoje são por fotografias espontâneas. Olhe o Instagram e verá que todos buscam fazer fotografias espontâneas. E nós, como fotógrafos, temos a obrigação de dominar esse pilar, se quisermos fazer fotografias que os clientes desejam. Acompanhe o meu raciocínio. Você escolhe a locação, posiciona os clientes em uma luz bacana, uma composição interessante. E na hora de começar a fotografar, você diz para eles: fiquem tranquilos, façam de conta que eu não estou aqui, fiquem espontâneos E para sua surpresa, você chega à conclusão que os seus clientes não são espontâneos, não sabem o que fazer e como se portar na hora da foto. Tenho certeza que você aí já passou por isso. O silêncio tomou conta e a tal espontaneidade que tanto buscamos desaparece. Desculpa ser sincero, apenas pedir pela espontaneidade não funciona. Vou te contar um segredo. As minhas fotografias de fato não são posadas, mas também não são espontâneas não. Pasmem, todas as minhas fotografias de ensaio são sempre dirigidas, 100% delas. Sou eu o responsável por escolher uma boa luz naquela locação, compor de uma forma interessante e aí sim, com a direção de pessoas e os comandos certos, vou jogando as ações certas para que eu possa fotografar as reações que eu desejo. Por exemplo, eu peço uma cosquinha para fotografar gargalhada e bingo, temos uma boa foto. Mas fica atento,
A foto não é a ação, fazer a cosquinha. A foto é a reação, ou seja, a gargalhada. Olha só essa foto. É uma foto bonita, uma foto com uma boa luz, uma boa composição. A gente tem o casal ali encaixadinho no espaço neutro, no meio do portão, entre a vegetação. Teoricamente, tá tudo redondinho. Mas eu vou ser bem sincero com você. Eu olho para essa foto e acho ela um pouco bem comum. Eu não gosto, não tem a cara deles, eles simplesmente estão ali parados. E a Raíssa e o Lucas não são assim. A foto não transmite nenhum tipo de naturalidade. Olha como os olhares não se cruzam, o corpo deles não se encaixa, a postura tá ruim. As mãos para baixo, sem movimento, parece que estão ali sem vontade, estão ali com a expressão de não sei o que faço. Agora olha essa, bem melhor, concorda? Continua tendo uma boa composição, uma boa luz, continua tudo encaixadinho. Eles no espaço neutro, tudo direitinho. Mas agora presta atenção nos detalhes. Olha como parece uma foto natural, espontânea. Os rostos se encaixam. Como ela está aconchegada no peito dele e como dá a sensação de que ele está protegendo, cuidando dela. E olha como o braço dela mostra como está sendo acolhida por ele. Como a expressão dos dois transmite leveza, um sentimento gostoso de estarem entregues, como se estivessem ali sozinhos, curtindo o momento que é só deles. Essa foto sim mostra como eles de fato são. É isso que chamo de uma fotografia bem dirigida, que transmite naturalidade, leveza e espontaneidade. Não é nem posado e nem espontâneo, é resultado total da direção de pessoas. Agora, para você entender como isso tudo funciona, eu separei um exemplo com a GoPro em cima da minha câmera, que é uma das didáticas que eu utilizo para ensinar os meus alunos no meu curso completo Poder da Autoria. É uma aula de dentro da plataforma do curso. Então, se ajeita na cadeira e presta muita atenção. Porque a foto nunca é num ou no outro. É o entre-meios, entre um movimento e o outro. Então o que acontece? A gente tem que jogar ações para que enquanto ela vai fazer, ela vai ter as reações e a reação é sempre entre uma e outra. Não é no final de uma e nem no começo da outra, né? É sempre entre elas. Então vamos de novo, ver se a luz está certinha, porque mudou um pouquinho. Fotometrei, o fundo está resolvido. Agora nós vamos lá. Isso. Ó, boa, garoto. Aí, ó, isso mesmo. Pode subir um pouquinho mais o queixo nele lá, sabe? Isso. Solta o lábio, respira pela boca. Respira bem fundo pela boca. Baixa um pouquinho o rosto pra cá, isto. Aí, ó, ela baixa um pouquinho o queixo, ele sobe um pouco mais. Aí, ó, friozinho agora. Aí, ó, garota. Massa, né? Viu como é futebol? Olha como dá pra narrar. Olha quanto tempo eu fiquei ali no meio de campo. Faltava ajeitar algumas coisas. Ele botava o nariz pra cima. Encaixou, tipo. Exatamente, tava com o nariz pro lado de cá, ai, o nariz, vamos virar o nariz. E aí não é, vira o nariz pro outro lado. Vai dizendo pra eles, vão se ajeitando, cara. E daqui a pouco, pra cima ela não tá ficando legal, então vamos fazer o contrário. Baixa um pouco, e aí ele sobe o nariz quando vem se encaixaram. A foto aí. Então assim, é isso, né? A gente ir e vendo até que os jogadorzinhos se encaixam. Quando eles se encaixam, a gente vai lá, dá um bicudo e bota a bola pra dentro do gol, tá? Da hora, né? Até pode parecer complicado se você não domina as técnicas de direção de pessoas e não sabe quais as ações certas jogar para as pessoas. Mas quando você domina o passo a passo, tudo fica mais fácil. A direção de pessoas é isso. Você sabe o que falar, orientando os clientes com comandos certos. Como, para onde eles devem olhar, onde colocar as mãos, se o queixo precisa estar mais alto, mais baixo, se a foto é sentada, de pé, de frente um para o outro, de lado. Por isso a importância de termos um arsenal de técnicas e possibilidades e assim evitarmos o famoso branco. Portanto, nunca fique em silêncio durante a direção. E se você é tímido, se agarra na técnica que dá certo, meu velho, confia em mim. Foi exatamente o que o Jesus e outras centenas de alunos meus fizeram. Eles aplicaram as técnicas de direção de pessoas e hoje a timidez já não é mais um problema. Por ser uma pessoa mais tímida e tal, eu sempre tive de dificuldade, né, de direção e também aplicar essa forma, digamos, espontânea de fotografar para os ensaios, né, para deixar um pouco mais natural. Isso foi o que um dos motivos para poder entrar para o Poder da Autoria. A minha direção está
nossa, infinitamente melhor, assim. Eu tô bem mais tranquilo, assim, né, pra quando a gente sai para fotografar, tecnicamente falando, tá bem tranquilo, então acho que isso tá resolvido. E a timidez? E a timidez também tá bem tranquilo, assim, tá cada vez melhor. Agora eu vou te ensinar 3 pontos principais que tornam suas fotografias bem dirigidas e espontâneas. Vai lá! Criar movimentos, criar sentimentos e ser detalhista. Como eu falei, as pessoas querem que as fotos sejam espontâneas, sejam reais, sejam naturais. E uma das grandes formas de conseguir isso é criando movimento. Existem várias formas de fazer isso. Pedir para eles se movimentarem, pedir para eles não se movimentarem tanto e você aí se movimentar mais, ou ainda movimentar tanto você quanto eles. Dá uma olhada nessa sequência de fotos e olha como as fotos feitas de forma diferente podem ter movimentos. Movimento não quer só dizer uma foto correndo ou uma foto caminhando. Essa aqui até é uma fotografia interessante caminhando. Já essa foto é ele sentado, mas olha como tem um movimento no cabelo, o braço dela tá bem legal. Aqui, mais uma deles correndo e olha como funciona, caminhando no pôr do sol. Essa é eles parados, mas olha como há movimento nos cabelos. Olha como é gostoso ficar olhando cada uma dessas fotos. É como se estivéssemos ali, sentindo a conexão das pessoas, estando junto deles, mas sem atrapalhá-los. Mas não é apenas com o movimento que consigo isso. Por isso, gosto de criar sentimentos. Isso mesmo. Um ensaio é como se fosse uma montanha-russa de emoções, mais lento na subida e mais louco na descida. Então, para termos um ensaio bem completo, eu acredito que a gente precise das duas coisas. Criar movimentos, mas também criar sentimentos. Mas o que é criar sentimentos? É fazer com que as pessoas se amem na nossa frente. É fazer com que as pessoas se conectem, fazer com que sintam sozinhas no mundo, mas comigo bem na frente deles clicando isso tudo. É como se a gente olhasse para cada uma dessas fotos e sentisse a conexão entre eles. Eu escuto muito uma galera dizendo, nossa, os clientes do Robson se amam na frente dele e tudo sempre funciona. E na verdade, os meus clientes são pessoas comuns como os seus. A única diferença é que eu domino a direção de pessoas. Eu jogo as ações certas para fotografar as reações e tudo acontece na minha frente. Tem gente que adora falar sobre passado ou falar coisas bonitas, sentimentais, para tentar deixar a galera mais romântica e sentimental. E tá tudo bem. Não é o tipo de coisa que eu curto fazer. Não curto falar sobre passado das pessoas, o passado nem sempre é tão bacana assim. Então, ao invés disso, eu crio conexões através das técnicas de direção de pessoas. E uma dica para você ficar focado na direção é ter um guia de poses para o início do ensaio. E então começar a criar as ações certas com os outros pilares da fotografia já resolvidos. Lembra da aula 1, né? Eu mesmo criei e disponibilizo para os meus alunos do Método Completo um guia de poses com mais de 40 sugestões de poses para ajudá-los nesse ponto de partida. Então crie movimentos para os seus ensaios não ficarem estáticos, mas também crie sentimentos para os seus ensaios terem conexão e sentimento. E aqui vai mais uma grande dica de direção. Seja detalhista, meu velho. Normalmente nós, fotógrafos, somos muito curiosos pelas configurações da câmera, pelas locações, pelas luzes, pela composição, pelas linhas, mas às vezes esquecemos do principal. Sermos detalhista com as pessoas que estamos fotografando. Você já viu no exemplo anterior como os detalhes do posicionamento dos narizes fazem toda a diferença para termos uma fotografia bem construída. Mas para dirigir bem, você precisa ser detalhista também em outro aspecto. Se você for fotógrafo de pessoas, precisa se conectar a eles. E uma boa forma de se fazer isso é sendo detalhista com a sua percepção. Dê uma olhada nessas duas fotos. Olha como o casal é o mesmo, mas ao mesmo tempo parecem tão diferentes. A foto da esquerda, a Kate está quase dando uma lambida no Marcos e ele meio que com vergonha da situação. Isso é muito eles. Mas a outra foto também é muito eles, porque afinal de contas ninguém é espontâneo e alegre o tempo todo. Mas ninguém é super romântico e calmo o tempo todo também. As pessoas sentem ambos os sentimentos. Às vezes são mais calmas, às vezes são mais alegres, às vezes são muito mais românticas, outras vezes são muito loucas, saca?
A gente precisa registrar essas mudanças nas pessoas. Se você fotografar elas somente de uma forma, não vai mostrar como elas realmente são. Eu fotografo há 14 anos e tenho mais de 1000 ensaios no meu currículo. E eu nunca fotografei pessoas que sentissem apenas um dos sentimentos que te contei. Você precisa mostrar como é cada uma das pessoas que você fotografa. E a direção de pessoas é o pilar que vai fazer você aí perceber isso e fazer com que as pessoas desejem serem fotografadas por você. Vou te dar uma dica extra sobre direção de pessoas. As famosas e temidas mãos na barriga. Isso mesmo. Diana, vem cá. E aí, galera? Essa é a Diana. E se você aí já fotografou algum casal, você deve ter percebido. Se você pediu para eles pararem, pousarem, se abraçarem na tua frente, o que mais acontece? O clássico mãos na barriga. O homem vem aqui, abraça a mulher, tende a botar a mão aqui e a mulher tendencialmente tende a botar a mão por cima das mãos do homem. E aí fica o quê? Esse monte de mão, que inclusive às vezes parece que até tem um anãozinho aqui, com mais 2 mãos extras aqui, colocando na barriga. Fica uma confusão e eu acho que particularmente a mulher normalmente não gosta assim de volumes na barriga, então essas mãos na barriga não são muito interessantes para mim. Mas por que isso acontece? Sempre, não só com você, nem só comigo, com todos os fotógrafos. E a culpa não é dos clientes, é muito nossa, fotógrafo, porque a gente deveria saber o que falar e fazer nesses casos. É simples, eles não sabem onde colocar as mãos, até porque eles não têm muito onde colocar as mãos. Se eles colocarem para cima, vai para os peitos e a sociedade não está aí muito adepta a aceitar essa parada. Se tirar dos peitos e botar para baixo da barriga, ó, para onde vai, pior ainda, né? Então não fica muito interessante, né? Dá uma dança do tchan, assim, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan. Pode crer. Tá, então solta e sobra as mãos na barriga. E aí o que acontece? Se eles não têm onde colocar, eles vão sempre fazer isso. E aí entra a direção de pessoas e a noção de um fotógrafo que manja dessa parada. Primeira, mão esquerda, nesse caso do noivo, né, ou do homem, eu sugeriria colocar no bolso, se você não sabe aonde colocar. Então, inclusive, a mão no bolso é uma coisa que eu gosto bastante, porque quando a gente tira a mão do bolso e deixa ela normal, o ombro do homem tendencialmente cai um pouquinho, né, porque o peso do braço acaba ficando no ombro. Quando a gente coloca a mão no bolso, o bolso ajuda a segurar um pouco o braço, tendencialmente o ombro tende a ficar mais alto. Eu acho legal o homem com o ombro um pouquinho mais alto, não tão caído assim, né? Então, mão no bolso aqui, essa mão aqui, ó, sai um pouco da barriga, começa a se esconder um pouquinho mais aqui atrás, não aparecer tanto, e agora a mulher, a noiva, tá com as mãos mais soltas e ela não vai colocar mais na barriga dela, né? Ninguém vai ficar parada assim, a não ser que seja gestante, olha lá. Então o que acontece? Agora, a partir desse momento, ela tá livre para brincar com as mãos. E o que a gente faz? A gente tem milhões de variações. A gente pode colocar essa mão lá, mexendo no cabelo, por exemplo, essa bem para baixo. A gente pode inverter essa mão aqui desse lado e a outra cortando um pouquinho mais embaixo. A gente pode colocar essa mão, por exemplo, aqui em mim, bota aqui em mim, isso, e a outra aqui assim, né? Então a outra pode marcar aqui embaixo. A gente pode ter milhões de possibilidades agora com os braços, né? E brincar com isso. Então toma cuidado porque essa responsabilidade é nossa. Vamos evitar essas mãos na barriga e porque tá parecendo gestante, mesmo assim nos ensaios de gestante eu também evitaria, porque a barriga da gestante não cai. Então fica ligado nessa parada e vamos evitar essas mãos aqui. Eu tenho certeza que a próxima vez, a partir desse momento que você fotografar um casal, eu tenho quase certeza que você vai reparar quando eles fizerem isso, você vai lembrar de mim fazer pim as mãos da barriga do Robson. Agora, bora resolver essa parada com o quê? Com as várias técnicas de direção de pessoas. Obrigado, amor. Bora! Viu só que com pequenos ajustes na direção de pessoas, você aí também irá conseguir fazer fotos espontâneas, leves e naturais, que irão surpreender os seus clientes e tornar suas fotos desejadas. Para isso, basta dominar a direção de pessoas. Como, por exemplo, o Gerson, aluno do Poder da Autoria, que após o curso se emociona por estar conseguindo extrair não só a beleza, mas também os sentimentos das pessoas que fotografam. E o Marcos Oliver, que eu te mostrei lá no início da aula. A direção de pessoas foi a grande virada na carreira dele, depois do Poder da Autoria. A minha maior diferença é, com certeza, a conexão. Hoje, meus clientes chegam aqui e falam assim, nossa, Marcos, seu trabalho é tão bonito, as pessoas estão sempre juntas, sorrindo, abraçados, parecendo que nem está sendo fotografado. Como você consegue isso? Então, esse aqui é uma diferencial. Antigamente, eu levava a pessoa num lugar bonito
num lugar de certa referência para o casal, de certa história, pegava uns balãozinhos, umas plaquinhas, olhava para mim, fazia uma pose de internet e é isso aí. Hoje é totalmente diferente. E o Alexandre, que mandou essa mensagem no nosso grupo fechado de alunos comemorando a sua primeira foto premiada. Saca só a brincadeira que ele fez com a galera. A foto foi dirigida ou espontânea? Agora, imagina você conquistando os resultados assim. Eu vou te contar. Se você aplicar essas dicas práticas de direção de pessoas que mostrei até aqui, você já verá uma pequena mudança nas suas fotografias. Mas essa é apenas a pontinha do iceberg, uma parte de um dos pilares da autoria. A direção de pessoas é somente uma das técnicas do método Poder da Autoria, que é capaz de tornar fotógrafos comuns em fotógrafos desejados pelos seus clientes e dobrar seus faturamentos. Se você está curioso para saber o que compõe esse método, não perde a próxima aula que eu vou falar mais sobre ele. Existem outras técnicas e pilares que vou te ensinar e que você precisa dominar para diferenciar a sua fotografia, conquistar a autoria e fazer com que os clientes desejem o seu trabalho. E como eu já vi aqui nos comentários vários de vocês perguntando sobre quando abre uma nova turma do meu método completo, Poder da Autoria, não perde a próxima aula, onde eu vou te contar mais sobre como o método funciona e como você poderá disputar uma das vagas. Por enquanto, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo o seu comentário, suas perguntas e dúvidas que eu vou fazer o possível para ler e responder cada uma delas. Mas não esqueça de compartilhar essa aula com os seus amigos e postar um stories me marcando lá no Instagram, @RobsonKuntz. Na próxima aula, que vai ao ar nessa sexta-feira agora, eu vou te mostrar o caminho para você criar a sua fotografia autoral e como irá dominar o pilar capaz de tornar a tua fotografia tão única e tão desejada pelos clientes. Terá aula na prática, com vídeos da GoPro em cima da minha câmera enquanto fotografo os eventos. Eu tenho certeza que a partir dessa aula, tudo que você aí pensa sobre fotografia irá mudar. Eu te vejo na aula 3, sexta-feira. Valeu!